mas a gente vai seguir repercutindo aqui o impacto da guerra no Oriente Médio no preço do petróleo. Quem entra com a gente agora é o Renato Veloni, que é professor de economia do IBMEC, que já está aqui comigo. Professor, muito bem-vindo à nossa programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Débora, é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Professor, primeiro de tudo, né, a gente teve, desde o início dessa guerra, que já dura meses, sempre o petróleo reagindo muito a qualquer nova notícia, né, que saía lá do Estreito de Hormuz. E aí, com notícias contraditórias, cada um tendo a sua narrativa, isso foi gerando um ambiente cada vez mais volátil e incerto. O que hoje é mais prejudicial à economia? O Estreito de Hormuz em si fechado ou essa volatilidade que dificulta a vida das empresas, inclusive nas negociações, né, de contratos, enfim, porque como negociar sem saber o que vai acontecer amanhã, se o petróleo vai voltar a passar dos $100 o barril? Débora, bem interessante esse ponto, tá? Porque a gente tem ali a realidade acontecendo, mas em economia as expectativas importam muito, né? Porque os empresários, né, como todos os agentes econômicos, como você colocou, precisam tomar uma decisão hoje que vai ser impactada, né, pelos próximos acontecimentos, e esses próximos acontecimentos são muito incertos. Então, a verdade é que não existe um modelo econômico que consiga prever, por exemplo, o preço da energia, do petróleo, daqui uma semana ou daqui um dia, porque tudo isso, né, não depende aí de variáveis econômicas, mas sim de geopolítica, né? Então, a gente tem aqui uma guerra de narrativas que deixa todos os agentes econômicos perdidos. Então, aquela notícia que já é ruim, né? Um estreito ali por onde passa, né, 20% do comércio mundial de petróleo, é o produto mais importante para girar nossas vidas, nossa produção. Então, isso já seria muito ruim. Agora, dadas as incertezas, né, esse cenário fica muito pior, né? Multiplicado aí por algumas vezes, porque incerteza é ruim para o mercado, é ruim para a produção, é ruim para as decisões econômicas. E o ponto é que quanto mais volatilidade, né, mais prejuízo à economia é causado. Mas, professor, é interessante porque a gente tinha sempre uma reação muito pesada, né? Se assim a gente pode dizer, do mercado, sempre quando a gente tinha alguma dessas novas narrativas surgindo. A sensação que dá, porque o cenário não mudou, a instabilidade continua, a guerra de narrativas aumentou nessa semana, não há sinalização de diplomacia em atuação ou de que os dois países vão chegar realmente a um acordo, ou seja, a imprevisibilidade predomina, mas o petróleo não voltou a passar dos $100 nesse momento. Dá para dizer agora que o mercado já aprendeu a conviver com esse conflito na região? Não, isso sim, Débora, porque a gente, né, como quando começou esse conflito, vieram muitas, eu estou falando 6 meses atrás, vieram muitas comparações com os outros choques do petróleo, né, na década de 70 e tudo mais, em que o preço aí do barril do petróleo multiplicou por 10 em algumas situações. E depois multiplicou por um outro tanto, né? Eu estou falando aí dos dois choques em 72 e 79, por aí. Então, isso, né, foi caindo por terra ao longo desses últimos meses. O que a gente aprendeu é que a gente não está numa situação mais tão grave, de uma dependência tão grande, né, desse petróleo como tínhamos antes. Então, agora, aqui o que a gente tem antes, aí no período pré-guerra, a gente tinha ali um preço do barril do petróleo em torno de 60, $70. E se a gente pegar aqui pelo referencial de 60, chegou a bater no início quase 120, ou seja, dobrar de preço. Tudo bem que não é multiplicar por 10, como nos piores casos que a gente já viu, mas assim, é um preço importante da economia mundial. Dobrar é muita coisa. Agora, ainda assim, né, o patamar de $120 não se sustentou. O que a gente teve aí em média dos últimos 6 meses é ali em torno do $90 o barril, que é o patamar que está hoje, né? Vocês passaram a cotação aqui atualizada de 87. Então, as economias já, digamos que aprenderam a viver nesse patamar, e os empresários também contam mais ou menos com esse patamar. Agora,
é um patamar elevado, é um patamar que prejudica a inflação, o combate da inflação de todos os países. Então, a gente vê hoje o cenário é de elevação de juros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, enfim, todas as grandes economias, exatamente por causa disso, né? O barril do petróleo a 90 é inflacionário e para lidar com isso precisa-se subir juros, o que é lógico vai abafando, né, vários setores da economia, o que não é interessante. Agora, eu estava aqui observando, bem como você colocou, né, há uma guerra no Irã, ali no Estreito de Hormuz, mas é uma guerra de narrativas também, e para piorar tudo isso, também há ali uma negociação interessante ocorrendo entre o próprio Irã e Omã, né, do outro lado do Estreito de Hormuz. Então, os dois também estão ali negociando. E aí, como é que a gente vai fazer depois que tudo isso passar? É Né? aí Eles a minha têm ali próxima pergunta, professor, porque assim, mesmo que hoje a gente tenha um acordo que permita a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, que hoje é o principal gargalo, reabrir essa rota de navegação, existe uma série de outras coisas que precisam ser retomadas, né, voltar à normalidade. Refino, produção, estoques, seguros, né, do transporte marítimo, fretes. Qual que seria imediatamente o segundo maior gargalo a ser resolvido após a situação da abertura do Estreito de Hormuz? Eu acho que seria exatamente essa condição, né, de Irã e Oman eles conseguirem chegar em um acordo de algo que, lembrando, né, antes de tudo isso começar, 7 meses atrás, não, nem ao menos existia esse diálogo, não existia essa demanda de Oman de participar disso. Né? Hoje se fala de cobrar um pedágio ali pelo uso do estreito, e ao surgir essa receita, pedágio, aí logo Oman apareceu, levantou a mão e falou: opa, eu também sou parte disso aqui, eu estou na outra costa, ou seja, tenho tanto direito, né, sobre esse espaço quanto o Irã tem. E então começa-se aí uma nova negociação, o que tende a ser também inflacionário, né? Porque quando eu tenho o interesse de uma parte cobrando um pedágio, a gente imagina algum valor que satisfizesse esse um agente. Agora, tendo dois agentes, é muito mais provável que esse valor de pedágio, se é que venha a ser instalado, deva ser ainda maior. E o que eleva o preço, lógico, da energia para o consumidor final. Né? Afinal, ao importarem, por mais que eu fale que o preço do barril está a 60, a 90 ou a 120, mas, né, quando a gente coloca o frete, o seguro, mais esse possível pedágio, quer dizer, quando chegar lá na ponta, chega mais caro, o que significa produtos mais caros, energia mais cara e uma situação ainda mais inflacionária, como a gente já estava comentando. Perfeito, professor Renato Veloni, professor de Economia do IBMEC São Paulo. Muito obrigada pelo seu tempo, professor. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Até a próxima. Tchau, Até tchau. Bom mais. Tchau, dia. tchau.